Boa tarde, tudo bom, crianças? Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a todos. Nós daqui a pouco vamos começar aqui a nossa formação. A ideia é que a gente faça uma formação intitulada Missa Parte por Parte, falando de tudo, desde as coisas mais básicas até entrando provavelmente num aprofundamento um pouquinho mais teológico, um pouquinho mais profundo, né? E a gente vai sentindo qual a necessidade de vocês, conforme vocês forem também nos dizendo, tá bom? Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os paramentos, né? O nome de cada paramento, porque às vezes as pessoas falam, o padre está de batina, e o padre não está de batina naquele dia, né? Às vezes a gente não sabe que é uma estola, fala, o padre está de pistola, e o padre não está dando tiro em ninguém. Não, ele está com paramento que chama. Às vezes a gente não sabe aquele cordão que às vezes o padre usa, né? E outras coisas, ou às vezes por causa do tempo litúrgico, e algumas coisas que seria muito bom a gente ir experimentando e vendo como funciona, né? Isso seria muito bom para a gente. Então nós vamos fazer isso de uma forma que a gente busca ser interessante, né? Porém, eu tenho noivos para atender, né? Então, os seminaristas vão dar essa formação, e aí depois quem não puder participar agora, vai poder depois a gente vai baixar isso também e subir para o YouTube, você vai poder acompanhar de lá, e eu vou estar atendendo 3 casais que vão se casar agora, eu preciso fazer uma entrevista com eles, é uma entrevista que só o padre pode fazer. Então tem coisas que só o padre pode fazer que não tem outro jeito, né? Então eles vão estar, nós estamos aqui na casa paroquial, aqui na igreja matriz. Enquanto eles fazem aqui na parte de baixo, eu vou ficar lá em cima, né, atendendo os noivos. E aí eu dou uma passadinha aqui, se der um período, e a nossa ideia é que todo sábado à tarde a gente faça uma formação, né, entrando nesse ponto agora, que é a questão da missa, né? A minha primeira intenção seria até falar sobre a missão, mas como a gente ainda está no meio da pandemia e missa a gente já está fazendo, então é melhor a gente falar sobre a questão da, digamos assim, da missa, né? Foi até uma sugestão que me fizeram para a gente ver a missa parte por parte, né? Então que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma santa formação, né? Aproveitem bem, convidem outras pessoas também, principalmente os coroinhas, ministros, equipes de liturgia, a participar. Se participa online na hora, é muito interessante, porque podem fazer perguntas, podem tirar dúvidas, né? E aí fica até mais fácil, né? Se depois, claro que também vale, mas às vezes fica um pouquinho mais difícil e mais complicado, tá bom? Então só queria dar essa introdução, fazer uma pequena oração inicial para a gente pedir a Nossa Senhora do Rosário, a nossa padroeira, né, que interceda por nós e que possa nos ajudar nesse momento a nós estarmos aqui e fazermos uma invocação a ela, pedindo a sua proteção e a sua graça para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor abençoe vocês, a vossa casa, a vossa família, com essa formação, tá bom? Amanhã nós nos encontramos, né, em algumas comunidades, às 10 horas da manhã nós nos encontramos online, né? A transmissão amanhã não será feita como de costume na Nossa Senhora Aparecida, será feita na Nossa Senhora de Caravaggio, né? Então rezem para tudo dar certo. Também amanhã, como nós passamos aí quase um mês com as igrejas fechadas, nós vamos fazer o sorteio do dízimo do mês desse mês de março,
né? A gente pegou de todas as unidades, papeizinho, vamos fazer às 10 horas da manhã o sorteio do presente. Torce aí para você ser sorteado, tá bom? Que Deus abençoe então o seu encontro virtual e que tenha uma boa preparação e a gente possa participar melhor da missa a partir desse encontro. Deus os abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Então, fiquem bem com o seminarista Otávio, o seminarista Lucas e boa formação para vocês. Que Deus os abençoe, tá bom? Eu vou lá entrevistar meus noivos, porque senão eles não podem casar, tá bom? Deus abençoe. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. É uma alegria estar com vocês aqui neste encontro. Como o Padre Elcio bem disse, nós vamos falar hoje um pouco então sobre os paramentos, sobre as vestes litúrgicas. Antes de entrarmos propriamente neste tema, só quero fazer uma pequena introdução, porque nós estamos na cidade de Embu das Artes, uma cidade que vive da arte de certo modo. Então, querendo ou não, a arte está presente também na história de nossa paróquia. Aqui no meu fundo, então, nós temos a imagem peregrina de Nossa Senhora do Rosário, a nossa padroeira. E por que eu estou falando de arte, gente? Porque paramentos também é uma espécie de arte. Dentro do bojo da arte sacra, nós não encontramos apenas segmentos como arquitetura, como pintura, estátuas e imagens, mas também uma expressão de arte sacra que é muito viva e muito presente na igreja, desde os seus primórdios até a atualidade humana, é também a arte através das vestes. Nós podemos chamar de arte sacra no ramo têxtil ou somente chamar de paramentos. Os paramentos litúrgicos, então, eles remetem para nós uma espiritualidade. E essa espiritualidade, ela é transmitida para nós por meio desta arte. É uma arte tecer qualquer veste litúrgica. Se nós fazermos memória aqui na nossa cabeça da última vez que fomos à missa, nós vamos lembrar que o padre estava usando algumas vestes. E aquelas vestes, elas têm algum tipo de bordado, algum tipo de desenho, alguma gravura, alguma coisa escrita, e tudo isso é arte, é uma arte sacra. Então, as vestes e os paramentos, elas manifestam o sagrado em todas as suas formas, assim como a arte sacra. O intuito de toda a arte sacra é manifestar o sagrado. Mas os paramentos, as vestes litúrgicas, elas têm mais força, digamos assim, porque nós, quando vamos à missa, entramos em contato com aquilo que é sagrado, não é mesmo? Com a presença de Jesus na Eucaristia. E para que a missa aconteça, o padre precisa estar vestido com os paramentos. Então, essa arte têxtil, essa arte sacra no ramo de paramentos fala muito mais forte, é muito mais acentuada do que qualquer outro tipo de arte. Não aqui dizendo que as imagens, por exemplo, não tragam algum tipo de espiritualidade. Tá aqui Nossa Senhora do Rosário que não me deixa mentir. Só de você olhar para essa imagem, você já consegue se remeter à Virgem Mãe de Deus. Você já consegue lembrar de algum fato que você experimentou ali junto de Nossa Senhora. Mas quando você olha um padre celebrando uma missa, vestido de uma casula, por exemplo, automaticamente você já pensa que o padre está fazendo algo sagrado. Você automaticamente já pensa em Deus. Então, a arte dos paramentos é uma arte mais acentuada nesse sentido. As vestes dos paramentos, então, elas manifestam o sagrado em todas as suas formas, porque os paramentos criados através das mãos de um tecelão e daquela pessoa que faz os bordados e os ornamentos, com toda a sua técnica, faz
com a sua criatividade e inspiração, justamente o fim de expressar a fé do povo cristão. A nossa fé é expressada por meio dos paramentos que o padre usa na missa. Então, durante muito tempo, nós vamos ver um pouco isso aqui na história da humanidade, nós encontraremos algumas evoluções nessa arte dos paramentos. Assim como a arte por si só, digamos assim, né, sofreu algumas variações no decorrer da história, como por exemplo a arte gótica, a arte barroca ou a arte contemporânea, que é dos nossos tempos, sofreram algumas alterações. Do mesmo modo, a arte têxtil dos paramentos também, no decorrer da história da humanidade, foi sofrendo algum tipo de alteração. Vou pedir então para o Otávio começar aqui a nossa apresentação, para vocês também poderem acompanhar na tela de vocês um pouco daquilo que nós vamos apresentar. O Otávio me escuta? Eu tô colocando aqui para começar a transmitir. Ok. Um momento. E eu também vou pedir, gente, para vocês a gentileza para manterem os microfones desligados agora, só para não ter nenhum eco, nenhum problema na transmissão. E aí no final, se alguém desejar falar alguma coisa, e aí então você sinta-se livre para poder também falar alguma coisa, ou se não puder ligar o microfone, também pode digitar aqui no chat que a gente vai dar uma olhadinha. Como vocês podem ver aí no início desta apresentação, nós estamos falando sobre as vestes litúrgicas. Pode passar, Otávio, por favor. E aqui então, se vocês puderem acompanhar comigo, os paramentos são simbólicos e revivem então no tempo litúrgico as ações vividas por Cristo. E você pode se perguntar aí na tua casa, onde você está me vendo, perguntar assim, como assim atos vividos por Cristo? Pelo simples fato de que na missa nós fazemos memória dos mistérios de paixão, morte e ressurreição de Jesus. E como eu disse na introdução, então, dessa nossa formação, todo e qualquer paramento, né, nos remete ao sagrado. Então, os paramentos eles são um símbolo muito vivo da nossa liturgia. Para que a liturgia aconteça, é importante que o sacerdote esteja usando as vestes devidas para isso. No ofício da missa, que constitui basicamente na ação litúrgica mais importante do culto católico, as vestes sagradas são as partes mais visíveis e nessa exposição, então, revestem-se do caráter histórico e artístico. Olha que interessante, como eu disse lá no início, a arte também está presente na nossa liturgia, além da sacralidade nelas impregnadas. Assim, a túnica de Cristo, como vocês podem ver aqui na lateral, do lado direito, nós temos a imagem de uma túnica. Ela está na origem das vestes litúrgicas e na celebração do banquete pascal. Se você fazer memória aí, não muito tempo atrás, há 3 semanas mais ou menos, nós estávamos celebrando o Tríduo Pascal na Quinta-feira Santa. Nós vimos lá a última ceia de Jesus e talvez na sua casa você tenha algum quadro, alguma imagem dessa última ceia. Lá na última ceia, você vai ver que Jesus está vestindo uma túnica. A túnica é, então, o primeiro de todos os paramentos da nossa igreja. Por isso que a túnica tem um lugar importantíssimo para nós. Cristo usou uma túnica. Olha que interessante. Isso vale também para os coroinhas que estão aí me assistindo. Valorizem as túnicas de vocês, porque Jesus também teve uma túnica. Jesus também usou túnica. Bem interessante isso. Então o padre, ele coloca
a túnica e depois os outros paramentos que a gente vai ver aí no decorrer da apresentação, para poder celebrar a missa ou celebrar outros sacramentos também. A túnica, ela não é somente para a missa, celebração do sacramento da Eucaristia, mas pode ser usada também celebração de outros tipos de sacramentos. Pode passar, Otávio, por favor. Ao longo dos séculos, a fé do povo cristão na presença de Cristo na Eucaristia, com seu corpo, sangue, alma e divindade, é comprovada e expressa pelo culto da arte sacra. E o nosso catecismo, ou seja, os ensinamentos da nossa igreja, expressam muito bem isso. A arte sacra é verdadeira e bela quando corresponde pela forma de evocar e glorificar na fé a adoração, o mistério transcendente de Deus, beleza invisível de verdade e de amor manifesta em Cristo esplendor da sua glória e a imagem da sua substância. Ou seja, o que isso está dizendo aqui? O belo nos remete a Deus. Quando nós encontramos na igreja alguma coisa que seja belo, ainda que de modo inconsciente, nós estamos pensando em Deus. Deus é a beleza das belezas. Em Deus está toda forma de beleza. Então, a missa, por ser o memorial pascal de Cristo, deve também transmitir a beleza de Deus. A beleza de Deus é manifestada para nós pela liturgia, a beleza de Deus é manifestada para nós pela homilia, a beleza de Deus é manifestada para nós pelas vestes que o sacerdote usa, a beleza de Deus é manifestada para nós pela arquitetura da igreja, a beleza de Deus é manifestada para nós na sua ação para conosco, ou seja, no seu amor para conosco. A beleza de Deus é manifestada para nós, por exemplo, na cruz de Cristo, quando Cristo se doa inteiramente por amor a nós. Tudo isso é beleza. E em todas essas coisas, em todas essas ocasiões, nós conseguimos enxergar e sentir a Deus por meio da beleza, por meio da arte. Ou seja, a arte é um meio que nós, homens e mulheres, no decorrer da história da humanidade, encontramos de manifestar, ainda que de modo inconsciente, a presença de Deus. A arte é para nós, então, um meio de alcançarmos de um modo mais vivo, maduro, de um modo mais frutífero também, a nossa fé em Jesus. Porque tudo aquilo que é belo remete à beleza do Deus Criador. Pode passar, Otávio. A palavra paramento. É importante que a gente saiba o que significa, afinal de contas, paramento. Nós ouvimos tanto essa palavra, paramento, mas a gente precisa saber o que significa. Porque quando eu sei o significado de alguma palavra, eu passo a compreendê-la na sua essência, eu passo então a até mesmo dar um valor maior para aquilo. A palavra paramento significa aquilo que se orna, ou seja, aquilo que serve para a identificação e adorno do que é sagrado, aquilo que é puro. Os paramentos usados nas celebrações litúrgicas têm uma única função: é mostrar a todos que o padre está revestido de Cristo. E aqui está em itálico, né? In persona Christi, na pessoa de Cristo. O padre, quando celebra qualquer sacramento da igreja, ele está ali revestido de Cristo. Não é somente a figura do padre Elcio, por exemplo, que está ali celebrando a Santa Missa, mas é o próprio Cristo que está ali. O próprio Cristo que se faz presente ali. E porque Cristo se faz presente ali, é preciso que a gente dê toda uma dignidade. É preciso que a gente prepare muito bem. É preciso que a gente viva muito bem aquilo que está sendo celebrado. Porque Cristo está ali. Cristo está presente no nosso meio, com toda a sua beleza. Pode passar, Otávio. Então, visto todas essas palavras introdutórias, nós vamos explicar para vocês um pouco melhor
cada paramento que o padre usa para celebrar a missa. Como vocês podem ver aqui, nós temos à esquerda do vídeo a imagem de uma túnica. E o que é uma túnica? A túnica é uma veste talar. O que é uma veste talar? Uma veste talar é uma veste que cobre do pescoço até o calcanhar. Ela é de cor branca, porque o branco nos remete à purificação que recebemos no sacramento do batismo. O seu uso deve ser, em primeiro lugar, para o sacerdote, para o diácono, para o bispo, qualquer ministro ordenado, para poder fazer a celebração da palavra ou a missa e qualquer outro sacramento, mas ela também pode ser designada para outros auxiliares na liturgia, como, por exemplo, os nossos coroinhas. Os nossos coroinhas, muito em breve, receberão, então, a investidura das novas vestes e vão passar a usar, então, túnicas. Por que nós escolhemos túnica para os coroinhas? Por exemplo, justamente porque a túnica nos remete a uma veste talar, uma veste sagrada, uma veste digna para poder celebrar o mistério da missa, e também porque nos remete à purificação que o batismo nos trouxe da mancha do pecado original. Então, toda vez quando vocês avistarem um padre, ou eu, ou o seminarista Otávio, usando uma túnica, tenha em mente que ele está usando uma veste talar. Talar porque cobre todo o corpo até o calcanhar e porque esta veste também foi usada por Cristo na sua última ceia. Vou te passar, Otávio. O amito. Muitas pessoas perguntam para nós o que é o amito e qual a sua funcionalidade. Para que serve o amito? Vocês podem ver, o amito é este tecido, este pano que fica por cima dos ombros e cobre o pescoço do padre. Ele fica ao redor do pescoço e o seu nome vem do latim e significa cobertura, porque ele fica por cima, ou véu. Aqui eu quero abrir um parênteses. A palavra véu é muito interessante e é muito rica de significado. A igreja, ela cobre com véu aquilo que é sagrado. Portanto, o padre, quando ele vai celebrar algo sagrado, ele precisa então estar revestido com uma veste digna. Por isso, então, que tem o amito. O amito, ele é necessário para usar quando o padre, por exemplo, está usando uma túnica? Não necessariamente. O padre pode fazer a opção de usar o amito, mas é preferível que o padre use o amito quando ele está usando uma túnica mais aberta aqui, assim, que nós chamamos de alva. Quando a túnica é fechada no pescoço, não há necessidade. Quando a túnica é aberta aqui na região do pescoço, que nós chamamos de alva, então o padre pode fazer o uso do amito, sim. E aqui eu coloquei uma explicação do Papa Emérito Bento XVI sobre a funcionalidade do amito. Acompanhem aí comigo. No passado, e nas ordens monásticas ainda hoje, ou seja, nos mosteiros, ele era colocado primeiro sobre a cabeça, como uma espécie de capuz, tornando-se assim um símbolo da disciplina dos sentidos e do pensamento necessária para uma justa celebração da missa. Ou seja, o amito serve para o padre se lembrar que ele precisa estar concentrado ao rezar a missa ou qualquer outro tipo de sacramento. Quando o padre coloca o amito, automaticamente ele se remete que ele está se revestindo de algo que é sagrado. Ele precisa estar totalmente devotado, concentrado na celebração daquele ato litúrgico. Por isso que o padre, por exemplo, não pode se distrair com uma música que não seja litúrgica ali na hora da missa. Por isso é que nós devemos também manter o respeito, manter o silêncio nas horas corretas, para que não haja uma distração. Porque na medida em que nós nos distraímos, nós deixamos passar despercebido algum elemento, algum gesto, algum ato importante para a celebração da missa. Então, a concentração é fundamental para bem rezar qualquer culto litúrgico.
Pode passar, Otávio. Chegamos então na batina. Padre Elcio disse aqui, então, nas palavras dele, que às vezes as pessoas confundem dizendo que ele está de batina, mas ele está de túnica, ou às vezes ele está de túnica, as pessoas falam que ele está de batina. Então nós colocamos aqui uma foto do que é uma batina para você, então sempre se lembrar do que é a batina. A batina, gente, é uma veste própria do clero. É uma veste própria de quem é ordenado, ou seja, de um diácono, de um padre, de um bispo. E a sua cor é preta. Por que a batina é preta? Talvez você já tenha se perguntado isso. Ela é preta justamente para dizer que o padre morreu, olha que bonito isso, que o padre morreu para as coisas do mundo e ele tem a sua vida totalmente voltada em coisas em prol do reino de Deus. Se você analisar, a batina possui 33 botões. Esses 33 botões remetem para nós, então, à idade de Cristo. E nos punhos, na lateral, ela possui outros 5 botões, representando, então, as 5 chagas de Cristo na cruz. Na cintura da batina, nós encontramos uma faixa, como vocês podem ver aí, e essa faixa, ela simboliza, ela representa a castidade do padre, mas também representa a igreja peregrina. No antigo Israel, quando os sacerdotes faziam aquelas grandes peregrinações para o templo onde estava o Santo dos Santos, eles primeiro deviam revestir os seus rins para estarem cingidos e protegidos. E na parte de cima da batina vocês podem ver que há um colarinho branco. E esse colarinho branco significa a pureza da celebração, mas também a pureza que o sacerdote deve ter ao se revestir de tais vestes. Pode passar, Otávio. E aqui nós conseguimos ver então o símbolo. O símbolo é mais comum de nós encontrarmos e de analisarmos porque ele fica por cima da túnica. O símbolo, o seu significado é semelhante ao da faixa da batina. O sacerdote, então, ele cinge os seus rins para poder estar pronto a peregrinar com o seu povo rumo a Jerusalém Celeste. O sacerdote também coloca o símbolo, fazendo também memória da sua castidade. Pode passar, Otávio. E chegamos, então, na casula. Aqui nós temos 4 cores de casula e mais à frente nós vamos entender o que são cada cor e o que significa cada cor, qual o tempo que se usa, enfim. E a casula, ela é bem interessante. E aqui eu coloquei um resumo, bem resumidinho mesmo, para nós entendermos um pouco melhor o que é essa veste. Quanto à origem da casula, pela análise iconográfica das pinturas da época, o que é iconografia? É justamente a análise de pinturas sacras, ok? Pinturas antigas. Conclui-se que a casula surgiu de uma espécie de manto utilizado pelos cidadãos romanos para protegerem-se do mau tempo. Por que dos cidadãos romanos? Como se sabe, a nossa religião surgiu no período em que o Império Romano era o maior império do mundo e os territórios das terras de Jesus eram territórios deste Império Romano. Então a nossa fé tem uma grande influência de Roma. Tem uma grande influência de costumes romanos, como por exemplo, em suas vestes. Os imperadores de Roma usavam mantos semelhantes com a casula. E eles usavam justamente por uma identificação. Não eram todos os cidadãos de Roma que usavam esses mantos. Eram apenas pessoas que tinham um certo tipo de governo ou um certo lugar específico de trabalho na sociedade romana. Essas pessoas usavam este manto justamente para serem identificadas,
onde quer que eles estejam, as pessoas conseguiam identificar que ali tinha um servo do Império Romano. Então, conforme diz o seu nome, em latim, casula significa casa pequena. Interessante isso. E é basicamente o manto que cobre o corpo com um buraco na cabeça. Diferente da túnica, se vocês repararem, a túnica ela vai até o calcanhar do padre. A casula não vai até o calcanhar. Por que ela não vai até o calcanhar? Porque a casula precisa deixar à mostra a túnica. A casula precisa, de algum modo, mostrar a túnica do padre. Precisa mostrar, então, a pureza do sacerdote. No decorrer do tempo, a casula sofreu várias alterações em seu estilo, e em cada época da história, sempre de acordo com as questões estéticas e artísticas. Lembra que eu falei lá no começo que os paramentos fazem parte do conjunto de arte sacra? A casula, portanto, é uma das grandes manifestações dessa arte sacra. Porque toda casula, ainda que ela seja tecida hoje em dia, né, pelas máquinas, ela é primeiro pensada, ela é desenhada, ela tem medidas certas, ela tem todo o seu contorno, tem os seus bordados, tem os seus desenhos, e tudo isso é arte. E essa arte foi sofrendo alterações no decorrer da história da humanidade. Hoje é muito comum que o padre use casulas semelhantes com essas que estão aqui, mostrada aqui na foto, mas se nós pegarmos algumas casulas da antiguidade, os modelos eram totalmente diferentes, justamente porque no decorrer da história humana, o conceito estético e artístico foi sofrendo algumas alterações. Mas o intuito da casula é justamente para que o fiel, ou quem quer que seja, olhando para o padre usando ela, se lembre automaticamente de Deus. E também para o padre, que está ali, é ministro ordenado, está revestido da pessoa de Cristo. E por debaixo da casula, nós encontramos um outro paramento, chamado estola. A estola, como vocês podem ver aí à sua esquerda, nós temos dois modelos. Se vocês olharem aí, tem o primeiro modelo de estola, que fica na lateral. E tem outro modelo de estola, que fica dos dois lados, sobre os ombros dos dois lados e caída para baixo. Uma fica na lateral e uma outra fica, então, na vertical. A primeira estola, o primeiro modelo de estola, é uma estola diaconal. E o outro, então, é um modelo de estola presbiteral, mas também é o tipo de estola que o bispo usa. O primeiro modelo aqui é somente para quem é diácono. E o segundo modelo é para padre ou para um bispo. A estola é uma faixa do mesmo tecido e da mesma cor da casula, que simboliza a autoridade espiritual do sacerdote. E de outro lado também representa o jugo do Senhor, que ele deve levar com coragem e pelo qual há de recuperar a imortalidade. O padre deve colocar em torno do pescoço. Então, gente, a estola, ela remete para nós que o padre, ele exerce sobre a sua paróquia um poder espiritual, uma paternidade espiritual. O nosso padre é o nosso pai espiritual. E também remete o jugo, ou seja, o peso de Cristo, o peso que Cristo carregou em sua cruz. Se vocês repararem em imagens de Cristo carregando a cruz, ele está sob os seus ombros. Então, o padre, quando ele está revestido de Cristo, em persona Christi, em todos os seus atos, seus gestos e suas vestes, deve também remeter à vida de Jesus. Pode passar, Otávio. A capa de asperge ou pluvial. Ela é usada pelo padre em procissões ou em alguns ritos litúrgicos, como, por exemplo, o casamento. O padre está fazendo ali o atendimento para 3 casais que querem receber o matrimônio. Por isso que eu coloquei aqui casamento. Porque quando o casamento não é celebrado na missa,
o padre, ao invés de colocar a casula, ele pode colocar esta capa. Seu significado vem do latim, que significa capa de chuva. Porque no tempo em que surgiu estes paramentos, os nossos templos, gente, não era como são os templos de hoje, com cobertura, todos bonitinho, com forro. Muitas vezes o padre celebrava no templo mesmo, sem nenhuma proteção por de cima. Por isso que ele precisava, às vezes, estar protegido, porque de vez em quando chovia, que era normal. E nas missas, o padre pode usar, por exemplo, nas procissões como a do Domingo de Ramos, que nós celebramos há algumas semanas atrás. Ou na solenidade de Corpus Christi. O padre, quando vai fazer uma procissão, ele pode fazer a opção de usar este tipo de capa, ou também pode estar somente com a casula sem problema nenhum. O padre também pode usar esta capa no sacramento do batismo. Se ele quiser celebrar com casula, ele não precisa colocar a capa. Se ele fizer a opção de colocar a capa, ele não precisa colocar a casula. Pode passar, Otávio. E aqui nós temos o véu humeral. Este véu humeral fica por de cima da capa de asperge. E é o véu, o nome já diz, é o véu sobre os ombros. Lembra que eu falei que a igreja cobre com véu aquilo que é sagrado? O véu humeral, ele serve justamente para quando há exposição do Santíssimo Sacramento. Nós já damos uma acentuada no nome Santíssimo. É aquilo que vai além do que é santo. Ele é santo por duas vezes, Santíssimo. Ele é santo por excelência. Então, o padre não pode simplesmente tocar com as suas mãos o ostensório. Porque no ostensório está a Eucaristia, o nosso bem mais precioso e mais sagrado. Por isso que o padre precisa colocar um véu para segurar, então, o ostensório e dar a bênção com o Santíssimo, ou fazer procissões com Jesus Eucarístico. Não se pode fazer uso, com qualquer tipo de veste. É importante que o padre, então, use a veste própria e específica para este momento, que é o véu humeral. Pode passar, Otávio. E aqui, então, eu encerro a minha fala dizendo para vocês sobre os paramentos, e o Otávio vai falar, então, sobre um pouquinho para vocês do ano litúrgico e as suas cores. Boa tarde, gente. Então, agora depois de ter ouvido um pouco sobre todas as vestes litúrgicas, como o Lucas disse também para nós, e vimos também nas imagens as cores que podem ter a casula, os paramentos. Então agora vamos ver um pouquinho como que é dividido justamente o ano litúrgico, né? Então, durante o ano inteiro, nós católicos vivemos e celebramos os mistérios da salvação. Todos eles estão marcados e no calendário litúrgico. É o modo que a Igreja celebra os mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo a Páscoa do Senhor o centro deste ano litúrgico. Então, a Páscoa para nós católicos, é a celebração mais importante que tem na nossa liturgia, né? É a missa maior. Por isso que, como nós sabemos, ouvimos também falar nesses últimos dias, como começa na quinta-feira e termina no sábado, com a Vigília Pascal. Então, são 3 dias aí para celebrar esse importante mistério da Igreja. Diferente do ano civil, o ano litúrgico não tem data fixa de início e de término. Sempre se inicia no primeiro domingo do Advento, encerrando-se no sábado da 34ª semana do tempo comum, antes das vésperas do domingo, após a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Essa última solenidade do ano litúrgico marca e simboliza a realeza absoluta de Cristo no fim dos tempos. Então, diferente, né? Como nós vemos, diferente do calendário que nós seguimos, o calendário civil, que começa no dia 1º de janeiro e termina
no dia 31 de dezembro, o ano litúrgico não tem data específica. Nós sabemos que ele inicia no primeiro domingo do Advento e termina com as vésperas da solenidade de Cristo, Rei do Universo. Então aqui vou falar um pouquinho sobre o ciclo do calendário litúrgico. Então, é dividido, dessa forma como nós vemos, em 3, o ciclo do Natal, o tempo comum e o ciclo da Páscoa. O ciclo do Natal se inicia no primeiro domingo do Advento e se encerra na festa do batismo do Senhor, tendo seu centro, isto é, sua culminância na solenidade de Natal. Já o ciclo da Páscoa tem início na quarta-feira de cinzas, início também da Quaresma, tendo seu centro no tríduo pascal, encerrando-se no domingo de Pentecostes. Ou seja, nós ainda estamos vivendo o ciclo da Páscoa. Entre os dois ciclos no ano litúrgico, encontra-se um longo período chamado tempo comum. É o tempo verde da vida litúrgica. Após o Natal, exprime a floração das alegrias natalinas, aí aparecendo no início da vida pública de Jesus, com suas primeiras pregações. Após o ciclo da Páscoa, este tempo verde anuncia vivamente a floração das alegrias pascais. Os dois ciclos litúrgicos, com suas duas irradiações vivas do tempo comum, são como que as 4 estações do ano litúrgico. Então, como nós podemos ver, tem estes 3 tempos, estes 3 ciclos, e entre o ciclo do Natal e da Páscoa, há o tempo comum, que nós conseguimos ver o padre usando verde. A liturgia da Igreja Católica é rica em símbolo e significados. Nós podemos perceber isso, anteriormente com o Lucas falando, sobre o significado das vestes litúrgicas, sobre os desenhos. Então, tudo isso, a Igreja se preocupa com isso, em dar significado e símbolos para tudo isso, tudo aquilo que ela prega. Porque, por mais que fale por palavras, também exprime através das vestes, através das cores, através dos desenhos que são representados. Então, estes símbolos e significados, os quais expressam o que se crê e vive no cotidiano, do decorrer do ano litúrgico. Nessa dinâmica da liturgia, há as cores litúrgicas, que diz do mistério celebrado e experienciado na vida cristã. Por meio das cores, a liturgia sagrada da Igreja apresenta uma linguagem própria, que envolve os cristãos no mistério pascal de Jesus Cristo. Ou seja, quando o padre vai celebrar a missa, ou qualquer outro sacramento, ele não pode falar assim, hoje eu quero usar verde, hoje eu quero usar vermelho. A própria liturgia já mostra qual cor vai ser usada, seguindo o tempo que está sendo vivido no ano litúrgico. Então, vamos falar um pouquinho agora das cores. Primeiro, temos a verde, que é bastante conhecida e usada durante bastante tempo do ano. É a cor usada nos domingos do tempo comum e também nos dias da semana. Simboliza a esperança. Temos o branco, que é usado nas missas do tempo pascal e do Natal do Senhor. Além disso, é também usado nas celebrações do Senhor, exceto as da Paixão, nas celebrações da Bem-aventurada Virgem Maria, dos anjos e dos santos não mártires. É importante saltar aqui só dos santos que não foram mártires. Nas solenidades de todos os santos, no dia 1º de novembro, de São João Batista, no dia 24 de junho, e nas festas de São João Evangelista, celebrado no dia 27 de dezembro. A cor branca é também usada na celebração da Cadeira de São Pedro, ou Cátedra de São Pedro, celebrado no dia 22 de fevereiro, e na Conversão de São Paulo, dia 25 de janeiro. As cores dourada e prateada podem ser usadas nos dias festivos em substituição ao branco. Com certeza nós já vimos, muitas vezes o padre usando uma casula que é dourada ou prateada assim, então essa casula, essa cor, ela pode ser usada substituindo o branco, nos dias festivos. O vermelho.
Lembra o fogo do Espírito Santo, por isso é a cor de Pentecostes. Também lembra sangue, e é a cor usada nas festas dos santos mártires, no domingo da Paixão, domingo de Ramos, e na Sexta-feira Santa. Lembra que eu disse que nas festas dos santos é usado branco, menos quando o santo é mártir. Por quê? Porque nas festas dos santos que foram mártires, é usado o vermelho para representar justamente o sangue que eles derramaram pela Igreja de Cristo. A cor roxa é usada no tempo do Advento e da Quaresma. Pode usar-se também nos ofícios e missas de defuntos. Significa justamente essa penitência, né? O roxo. E temos aqui uma cor que é litúrgica, mas que é pouco usada, né? Acho que muitas pessoas não sabiam que o preto era uma cor litúrgica, né? Porém é. E ela pode ser usada onde for costume. Em alguns lugares é costume usar preto. Nas missas pelos defuntos, conforme está na IGMR, esta é uma cor pouco utilizada. Como eu falei, é uma cor que não é muito usada, mas ela pode ser usada nas missas dos fiéis defuntos no lugar do roxo. Então, o padre pode fazer essa escolha entre o preto ou o roxo. E o rosa. O rosa é usado onde for costume nos domingos Gaudete, que é o terceiro domingo do Advento, e na Vetare, que é o quarto domingo da Quaresma. Assim, sobre as vestes e ornamentações, é importante observar a tradição no uso das cores litúrgicas, pois os documentos da Igreja sempre trazem orientações adequadas. Como eu falei, o padre não pode, por exemplo, estar na Quaresma e ele fala assim, eu quero usar branco hoje. No domingo da Quaresma, eu quero usar branco, eu quero usar verde. É sempre importante observar as orientações que os documentos da Igreja nos dão sobre o uso das cores litúrgicas. E, a nível de curiosidade, né, as cores litúrgicas só são obrigatórias para o padre, tanto o presidente da celebração, ou quem está também concelebrando. Isso quer dizer que os paramentos que se coloca no altar ou no ambão não precisam necessariamente ser da cor litúrgica. Pode ser branco, por exemplo. Né? Não precisam ser. Vamos tomar como exemplo, estamos no tempo comum, que usamos verde, e não necessariamente necessita que a toalha do altar, ou a toalha do ambão, ou também o jaleco dos leitores, ou qualquer outra a veste que nós usamos, né, que não seja o padre, ou que não sejam os padres, né, que estejam usando, precisa necessariamente ser da cor litúrgica. Não, pode ser branco. A obrigatoriedade do uso da cor litúrgica, então, fica somente para o padre, não sendo necessariamente para quem vai fazer leitura, ou quem vai fazer ofertório, ou então para o altar. Não pode-se usar o branco para estes outros casos. Então, não... por exemplo, pode acontecer, mas nós não temos uma toalha verde para o altar e precisa usar verde. Não, pode ser branco. Ressaltando também sobre as alfaias. Né? O uso das alfaias não precisa necessariamente também ser da cor, né? Da cor litúrgica. Como eu disse, pode ser branco. Né? Pode ser branco também, não necessariamente precisa ser da cor do tempo que estamos celebrando. Tá bom? Então, isso foi um pouquinho, né, para entendermos que os padres, né, eles não tiram as cores que estão usando da cabeça. Né? Quando decidem assim, hoje eu vou usar essa cor, ou, né, ou assim, hoje eu vou usar... Não dizer assim, hoje eu vou usar essa cor, porque eu gosto, porque eu acho bonita essa cor, não. É sempre usada de acordo com o que a igreja pede, né? Com
o tempo litúrgico que estamos vivendo. E é muito importante observarmos isso, né? Porque isso também nos introduz na liturgia. Isso também nos leva a participar melhor da celebração que está acontecendo, né? Da Santa Missa ou de qualquer outro sacramento que esteja acontecendo, que o padre esteja celebrando. Pode, se quiser falar mais alguma coisa, Lucas, comentar, pode. Portanto, agora fica aí como uma tarefa de casa. Quando você for à missa, identifique qual é a cor do paramento que o padre está usando, e automaticamente você vai saber qual tempo litúrgico nós estaremos vivendo. É importante também nós ressaltar a importância, gente, do zelo, não só de quem está presidindo do padre, dos coroinhas, mas também da parte dos fiéis que estão participando da missa. E quando eu falo de zelo, é fazer aquilo que nos cabe, que é participar. Não tem como, por exemplo, eu dar a devida atenção a tudo aquilo que está sendo vivido se eu pego, por exemplo, o meu celular e fico jogando um joguinho no decorrer da missa, por exemplo. Também não tem como eu participar da missa respondendo mensagens do WhatsApp do povo. Não tem como, por exemplo, também eu participar da missa conversando com a pessoa que está do meu lado. É importante que a gente mantenha a atenção e o foco no que está sendo celebrado. Porque de nada adianta toda aquela questão das artes, dos paramentos, não adianta também toda a questão das cores litúrgicas se nós não prestamos atenção. Por isso, a parte do zelo pela liturgia também é uma competência nossa. A parte do cuidado com aquilo que é sagrado também é dever de todo cristão. Amém? Eu não sei se vocês têm alguma coisa a falar, algum questionamento, alguém talvez tenha entrado em êxtase ou em crise existencial por conta dessa pequena formação. Se alguém tem alguma coisa para contribuir. O Rodrigo, eu sei que está aqui, o Rodrigo é o coordenador dos nossos coroinhas e ele tem muito mais conteúdo do que a gente para passar. Se o Rodrigo quiser falar alguma coisa também, fica à vontade, viu, Rodrigo? Não, de modo algum. Magistral essa apresentação. Nem mesmo os doutores na faculdade não apresentam com tamanha maestria. Ô, Lucas, só tirando uma dúvida aqui. Tinha uma dúvida não, né? Então, você falou sobre a questão da batina. Então, quantas vezes a gente vê em alguns lugares, alguns coroinhas, até acólito, usando uma batina, então é extremamente proibido. Eu vou me usar como exemplo, ok, Edley? Eu sou seminarista, eu ainda não sou padre, mas em algumas solenidades eu faço uso da batina. Eu faço uso da batina porque eu tenho permissão da igreja para usá-la. Se em uma outra paróquia, num outro lugar, você encontra alguma pessoa que usa batina, precisa ver primeiro se é uma batina mesmo, se é uma túnica em forma de batina. Para ser batina, ela precisa ter aquelas características que eu apresentei. Precisa ter um lugar para faixa, precisa ter os 33 botões, os 5 botões na lateral, precisa estar usando um colarinho mesmo. Se a pessoa está usando uma batina verdadeira, precisa ver quem autorizou a pessoa a usar. Tá, eu pergunto porque aqui, até na nossa paróquia mesmo, o Rodrigo está aí, pode até complementar, a gente tinha alguns acólitos, né, que usavam aquela batina. Aí, era a batina ou não, aquelas que eles usavam? O Rodrigo consegue responder para a gente? Bom, a gente tinha túnicas pretas, que era o mais comum. Um ou outro coroinha só que tinha uma batina de verdade. Mas na maioria eram túnicas pretas mesmo. Mais alguma dúvida, Edileia? Não, Lucas. Isso que o Rodrigo falou
é interessante ressaltar, né, que muitas vezes nós vemos na paróquia, em outras paróquias, que os coroinhas usam uma túnica preta, né, e a sobrepeliz por cima. Então é bastante interessante nós percebermos, né, temos de fato, ver se tem todas as características para ser uma batina. É como o Lucas disse, os 33 botões, os botões nas mangas, a faixa, o colarinho, porque muitas vezes os coroinhas só usam a túnica preta para usarem também a sobrepeliz por cima, né? Então, não é batina. Então, é interessante sempre nos atentarmos, né, a conseguir identificar mesmo se é uma batina, se não é. E como o Lucas mesmo colocou, né, ver se de fato quem é a pessoa, qual a autorização que tem para usar isso. Lucas, eu Oi, não entendi, Rosana, pode falar. eu não entendi a rosa, quando ela é usada, eu não consegui entender. A cor rosa, Isso. então, ela é usada em dois momentos, né? Ela é usada no domingo que nós chamamos Domingo Gaudete, que é no terceiro domingo do Advento, e no domingo Letare, chamamos de domingo Letare, que é o quarto domingo da Quaresma. São somente nestes dois domingos que ela é usada, a cor rosa é usada. Ah, entendi. Muito obrigada. De nada. Para a questão rosa, para ficar fácil para gravar, é sempre a gente dar uma olhada no calendário. Na quaresma, nós temos 5 domingos da quaresma. O quarto domingo, ou seja, o penúltimo domingo da quaresma, a gente usa o rosa. No advento, nós temos 4 domingos. E no terceiro, no penúltimo domingo do advento, nós usamos o rosa também. É sempre no penúltimo domingo que encerra, né? O rosa, como o Otávio bem disse, simboliza a alegria. Então, nós usamos o rosa, por exemplo, no quarto domingo da quaresma, justamente para o nosso coração se alegrar, porque está próximo à Páscoa do Senhor. E no advento, no terceiro, nós nos alegramos porque está próximo do nascimento de Jesus. Lucas, só uma outra dúvida aqui que surgiu agora, eu lembrei. O símbolo, algum coroinha ou acólito pode usar ou não? Acólito pode usar porque é instituído pela igreja. Coroinha só com a permissão da igreja. Tá bom? Há uma diferença entre acólito e coroinha, né? Os coroinhas são aqueles jovens e as crianças que nós temos aqui na nossa paróquia, por exemplo, que auxiliam o padre. Os acólitos, quem são os acólitos? É comum a gente encontrar os acólitos, aqueles, por exemplo, que estão se preparando para serem padres. Por exemplo, neste ano, em algum momento do ano, eu serei instituído acólito. A função do acólito é estar mais próximo do altar. E o acólito ele é instituído pelo bispo. E a função do acólito é preparar o altar, ou seja, estender ali o corporal, colocar ali a, o cibório, né, onde ficarão as hostias consagradas. O acólito também ele é instituído como ministro da Eucaristia. O acólito também pode distribuir a Eucaristia, diferente de um coroinha. O coroinha ele simplesmente auxilia na missa, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma colocação? Vocês andam muito quietos. Bom, então como não temos mais nada, nós queremos agradecer aqui a presença de todos vocês. E eu quero fazer um pedido para que vocês, no próximo sábado, estejam presentes conosco, né, na nossa próxima formação, que vai ser uma continuidade dessa, mas também para que vocês convidem
os nossos irmãos de nossa paróquia para participarem dessas formações, destes encontros. Estes são encontros para todas as pessoas da paróquia e também de outras pessoas que quiserem participar, justamente para que a nossa paróquia tenha uma formação integral. Então, por favor, levem esse convite para todas as pessoas, os agentes de pastorais que vocês conhecem. Então, aqui do lado de Nossa Senhora do Rosário, vamos rezar uma Ave Maria, consagrando a nossa vida, o nosso final de semana, as pessoas que encontraremos e tudo aquilo que iremos fazer nas mãos da Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Muito obrigado pela presença de todos. Estamos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, fiquem com Deus também.